Chegamos então ao último módulo do nosso curso para alavancar a produção científica, né, no qual a gente vem apresentando uma série de técnicas, onde a gente iniciou pelo relato técnico, depois pelos estudos observacionais, pelos estudos de caso, falamos um pouquinho de como automatizar o processo de citação e referências e de como refinar o referencial teórico. E hoje a gente vai chegar na última fase, evidentemente, que é a fase onde você tem que escolher uma revista e onde você tem que adequar o seu artigo científico para que ele seja aceito, bem avaliado e publicado pela revista que você selecionou. Para escolher uma revista, é muito importante conhecer o que? A qualidade do dado que você pretende apresentar. Do que depende a qualidade do seu trabalho, a qualidade do seu dado? Se você tem uma proposta inédita, seu trabalho ganha em qualidade. O tema é atual, é inovador, é bastante relevante para a área? Também é um ponto positivo. A amostra avaliada você calculou previamente ou foi uma amostra de conveniência? Se você fez um cálculo prévio da amostra para que o seu trabalho, enfim, forneça dados que podem ser considerados como para uma grande amostra, uma grande população, seu trabalho ganha ponto. Se você trabalhou com uma amostra de conveniência, aí perde um pouquinho a qualidade. Você utilizou um instrumento de pesquisa validado? Você utilizou um questionário de coleta de dados que já foi validado na literatura, validado nacionalmente, internacionalmente, já foi utilizado em outras publicações? Então, se você fez isso, seu trabalho ganha um ponto. Se você inventou um questionário da sua cabeça, seu trabalho perde ponto. E as técnicas de análise estatística foram técnicas simples, você só apresentou dados por média e desvio padrão, você só apresentou frequência relativa e absoluta, ou você fez um cálculo de correlação, uma curva de sobrevivência, aplicou testes estatísticos mais complexos. Então, são os principais quesitos que você deve observar para saber se o seu dado pode chegar numa revista de alta qualidade ou se você precisa manter o seu dado numa revista de média qualidade, ok? E para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, existem dois tipos básicos de revistas. Existem as revistas generalistas e as revistas especializadas. Isso é um item muito importante para a gente olhar, ok? Se você tem um dado, por exemplo, que não é um dado muito importante para uma área específica, então é melhor que você envie para uma revista generalista. Trabalhou com amostra de conveniência, não aplicou técnica estatística bem apurada, o tempo de segmento foi curto, o questionário não é validado, revista generalista. Trabalhou com um questionário validado, amostra previamente calculada, técnica estatística bastante apurada, revista especializada. Uma outra coisa importante observar é se a revista possui ou não indexação, e se possui, em qual base ela é indexada, qual é a classificação qualis da revista, qual é a periodicidade da revista, se a revista está em dia com relação à liberação dos números, e se uma coisa importantíssima que você precisa olhar é o tempo entre a submissão e a publicação. Então veja só, periodicidade. A gente vai falar um pouquinho isoladamente com relação a isso. Mas existem revistas que liberam números de 6 em 6 meses. E se você precisa publicar rápido, aumentar a sua produtividade, suas revistas devem ficar de lado. Será que a revista libera número em dia? Olha, a revista tem até uma periodicidade elevada, publica de 2 em 2 meses, é mensal, mas está 2 anos atrasado para liberar o número. Foge dessa revista, você não vai conseguir publicar em grande quantidade por um intervalo curto de tempo. E o tempo entre a submissão e a publicação. Tem revista que você manda, demora um ano entre a submissão e a publicação. Aí não dá. Né? Você precisa de uma coisa mais rápida e que te dê um retorno assim um pouco mais imediato, se é que a gente pode dizer. Tenho exemplos aqui de algumas revistas especializadas, ok? E também de algumas revistas generalistas. A Consciência Saúde, a RACI, a Revista dos Mestrados Profissionais e a Revista de Ciências Médicas e Biológicas são revistas generalistas. Então, não significa que as revistas são ruins, tá? Mas é que essas revistas elas costumam aceitar trabalhos onde as técnicas de condução do estudo, digamos assim, não foram as mais apuradas possível, ok? Quando você manda um trabalho para Kidney International, Kidney significa rim, tá? Então você vai trabalhar com uma revista altamente qualificada, internacional,
e bem especializada, tá? Uma revista especializada. Urological Research, trabalhos só de urologia. Revista Brasileira de Marketing, trabalhos só de marketing. Ciência e Saúde Coletiva, somente trabalhos de saúde coletiva. Revista Brasileira de Direito do Petróleo, Gás e Energia. Você só vai encontrar trabalhos aqui que tenham relação com os dados já disponíveis no título da revista. Então, olha só, trabalhos mais simples, ok? Revistas generalistas. Trabalhos mais complexos e mais apurados, com uma metodologia mais apurada, revistas especialistas. É muito maior a concorrência nas revistas especialistas do que nas revistas generalistas. Então, a sugestão é que você produza alguns trabalhos mais simples e os envie às revistas generalistas, até para que você já vá publicando e aumentando a tua pontuação. E é claro que você deve fazer trabalhos mais complexos e enviar também para as revistas especialistas, sabendo que eles vão demorar um pouquinho mais para serem aceitos e publicados. Então, como é que você escolhe a revista, ok? Então fica a dica, escolha a revista, se vai ser generalista ou especialista, de acordo com o ineditismo do seu trabalho, a relevância do seu trabalho para a área, a amostra que você utilizou, se é uma amostra previamente calculada ou se é uma amostra de conveniência, o instrumento de coleta de dados, se é um instrumento validado ou se é um instrumento que você mesmo criou, as variáveis observadas, se você só observou variáveis simples, a revista tem que ser generalista, observei variáveis mais complexas, especialista, os testes estatísticos que você se dispôs a aplicar, dentre outros quesitos. Vamos falar então da indexação. Em quais bases de dados a revista se encontra indexada? E essa é uma pergunta muito importante no momento de fazer uma submissão. Se você quer se você quer publicar um trabalho de impacto, obrigatoriamente a revista tem de estar indexada pelo menos em bases nacionais, se possível também em bases internacionais. E uma outra coisa importante é verificar se essas revistas se encontram em bases de acesso gratuito ou de acesso restrito. Uma coisa que sempre acontece é que quanto mais bem avaliada a revista, a chance dela ser de acesso restrito e você precisar pagar pelos artigos é bastante grande. Então aqui a gente tem, por exemplo, a revista Consciência Saúde, que é uma revista generalista, e no próprio site da revista já mostra em quais bases de dados ela é indexada. A gente tem a Sinal, Lilacs, Redalic, Latindex, Sport Discuss, EBS, Kudoage. Tá? Então a revista ela é indexada em várias bases. Essas bases não são as as melhores bases do mundo, ok? Mas pelo menos a revista apresenta alguma indexação. Publicar em revista sem nenhuma indexação é quase perda de tempo. Agora aqui a gente já tem a revista Ciência e Saúde Coletiva, que é uma revista muito bem qualificada nessa área, uma revista especialista. Ela é indexada em várias bases, 22 bases, e eu tenho aqui algumas extremamente importantes, como a Medline, Scopus e o Easy, ou seja, uma revista indexada em um número maior de bases, em bases extremamente importantes, uma revista especialista, especializada na área de ciência e saúde coletiva, e bastante difícil de publicar. Então, se você mandar um trabalho para cá, saiba você que a publicação vai demorar. Se você mandar um trabalho para a revista Consciência Saúde, a tua chance de publicar com maior rapidez, digamos assim, é considerável. Então, quanto à indexação da revista, o que deve ser observado? Se possível, prefira as revistas indexadas. Agora, a indexação escolhida, ela efetivamente também vai ter que se basear nos quesitos citados anteriormente, especialmente com relação à qualidade dos seus dados. Não adianta você mandar um trabalho com metodologia simples para uma revista indexada em milhares de bases internacionais. Dificilmente você vai publicar. Então, o mais importante nesse momento é olhar para o teu dado e saber até onde ele pode chegar. Se você tem um dado muito legal, uma amostra interessante, um instrumento sensacional, seu resultado é inovador, é importante, você vai mandar teu trabalho para uma revista especializada, indexada em bases internacionais e de alto impacto. Se o seu trabalho não chega a tanto, você tem que escolher as revistas indexadas em bases nacionais e talvez menos qualificadas. E falando em qualificação, vamos falar então da ferramenta Qualis, que é efetivamente quem determina a importância daquela revista para uma área específica do conhecimento.
Existem 3 níveis de classificação, tá? Qualis, nível A, B e C. Os qualis A1 e A2 são ótimos. B1 é muito bom, B2 é bom, B3 é bom, B4 e B5 já são revistas de qualidade discutível e efetivamente as revistas C, para aquela área de classificação, elas não têm nenhum valor. Se a gente pudesse transformar o Qualis em carros, a gente veria, por exemplo, e em mulheres, que o Qualis A1 é uma Angelina Jolie. Se a gente fosse transformar num carro, publicar numa revista A1 é igual andar de Ferrari. Já a revista A2 é uma Aline Moraes, que é uma Angelina Jolie genérica. Se você fosse transformar num carro, você ia pensar numa Maserati. Uma Maserati é um ótimo carro, ok? Agora, comparado com uma Ferrari, basicamente fica no chinelo. Já uma revista B1, então aqui a gente tem a Juju do Pânico, que todo mundo conhece, ok? Foi secretária de palco, de programas de televisão, mas é uma mulher que não tem aí, como eu posso dizer, muitas qualidades, a não ser as qualidades físicas, diferente das outras moças, que além de bonitas também são atrizes. É como se você comprasse um Camaro de 200 mil reais. Peraí, a revista 1 é uma Ferrari de 1 milhão, a revista 2 é uma Maserati de 500 mil, a revista B1 é um Camaro de 200 mil reais. Já o B2, você tem uma moça bonita, só que você não conhece e basicamente não apresenta nenhum talento. Só para te ajudar a lembrar, ela também foi secretária de palco de um programa televisivo. Se a gente comparar com o carro, é um Veloster. É um carro bonito, é um carro chamativo, é um esportivo bem genérico, só que tem um motor fraco e não chega nem aos pés do Camaro. B3, você já começa a ver que é um pouquinho de desperdício de energia. É como se você tivesse um Audi antigo, tá? Um carro que vale 10, 12 mil reais, mas é Audi, mantém mecânica Audi e as pessoas ainda dão um certo valor a esse tipo de carro, a esse tipo de publicação. B4 você já está fazendo bobagem, né? Você já está trabalhando aí com uma coisa que hoje em dia não tem muito valor. B5 é um gasto de energia violenta, como se você estivesse dando murro em ponto de faca, perdendo seu tempo com trabalhos mal qualificados. E o Qualis C, efetivamente, você está fazendo bobagem. Você vê aqui um Chevette sem roda encostado, é um carro, mas é um carro que não se dispõe a fazer o que um carro tem que fazer, que é andar. Então a gente entende, tá, que as revistas elas vão do Qualis A1 até C, tá, e efetivamente a gente precisa avaliar isso com base na qualidade do nosso dado. Agora, uma revista C não significa que é uma revista ruim, e uma revista A1 não significa que é uma revista boa. Para dizer isso, depende da área que a revista está sendo considerada. Reparem que a revista Transinformação, ok? É uma revista considerada Qualis A1 para a área de Ciências Sociais Aplicadas e ela é uma revista considerada Qualis C na área de Ciência da Computação. E o contrário também pode ser recíproco em uma série de revistas. Então, o mais importante é o que determinada área do conhecimento pensa sobre a revista. Então, essa revista é excepcional para a área de Ciências Sociais Aplicadas, mas as informações que existem nessa mesma revista não tem nenhuma serventia na área de Ciência da Computação. Para que você identifique o Qualis de uma revista, basta você olhar os dados, ok, na plataforma Sucupira, e a gente já mostrou como essa ferramenta deve ser utilizada no nosso módulo de refinamento de referencial teórico. Então, quanto ao Qualis, pessoal, para escrever uma revista para publicação, você efetivamente tem que escolher uma revista cujo Qualis se adeque, aos conceitos apresentados anteriormente, conceitos esses associados à qualidade do dado que você apresenta no seu artigo. Muito importante olhar a periodicidade. Reparem que a revista Ciência e Saúde Coletiva ela é uma revista mensal. Ela publica um número por mês. Então, olha só, uma revista altamente qualificada, é uma revista especializada e também é uma revista tiro rápido. Ok? Se o seu artigo passar pela revisão do editor, tá? Pelo Desk Review inicial, a tua chance de ser publicado rapidamente é muito grande. Vamos olhar agora, com relação à periodicidade, a revista de Ciências Médicas e Biológicas. Por exemplo, é uma revista quadrimestral. Ela solta 3 números por ano, ok? Não tem uma periodicidade tão boa quanto a Ciência e Saúde Coletiva, mas tem uma periodicidade razoável
que ela libera pelo menos três números por ano. Tá? E a tua chance de publicar é bastante considerável, até porque é uma revista generalista, então aceita trabalhos onde os critérios para a coleta de dados não tenham sido tão complexos quanto os exigidos pela ciência e saúde coletiva. Então, escolha a revista que tiver a menor periodicidade. Quanto maior o número de edições anuais, maior é a chance do seu trabalho ser publicado rapidamente. Eu não escolho revistas com periodicidade semestral para mandar meus trabalhos, porque na melhor das hipóteses eu vou conseguir publicar daqui a 6 meses e isso para mim nesse momento não interessa. Com relação à liberação de números, essa revista, vejam que ela é uma revista quadrimestral, ok? Porém, ela está com 11 meses de atraso para a liberação do número. Então, na data que eu montei essa aula, tá? Em agosto de 2015, ela ainda tinha, ela ainda tinha liberado o número 3 de 2014. A gente já estava em 2015, ela estava liberando o último número de 2014. É uma revista que demora muito para liberar os números, ou seja, o seu artigo fica lá parado, esperando a liberação do número pela revista e a tua publicação não sai. Então, quando você for fazer a submissão, verifique se a revista está em dia com a liberação dos números. Então, além dela ter uma periodicidade considerável, ela tudo bem quadrimestral, trimestral, bimestral e até mensal, que seria o melhor, não adianta ela ser mensal, mas está com 1 ano de atraso. Ou seja, você vai enviar teu artigo vai ser aprovado, ele vai ficar 1 ano lá parado, esperando a revista liberar o número. E isso, para aumento de produtividade, não faz sentido. Então, revistas que atrasam 11 meses para liberar um número, elas têm que ficar fora da tua lista. De maneira diferente, reparem que no dia 12 de agosto de 2015, eu observei a revista RACI, que é a Revista de Administração e Ciências Contábeis do Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai, lá do Rio Grande do Sul, e ela estava com os números completamente em dia. Em agosto de 2015, o número de julho de 2015 já estava disponível, ou seja, uma revista generalista, uma revista que aceita trabalhos nas mais diversas áreas de administração e ciências contábeis, uma revista de periodicidade considerável e ela ainda trabalha em dia, libera os números na velocidade adequada e isso contribui muito para o aumento da nossa produtividade. Então, dica quanto à liberação de números, entre no site, acesse a edição atual da revista antes de decidir se vai mandar o seu trabalho para lá. Se ela estiver em dia, seria interessante você considerar essa revista para a submissão do teu artigo. Se ela não estiver em dia, tiver 1 ano atrasado, 6 meses atrasado, deixa isso para lá, escolhe uma outra revista, porque aqui a gente está para aumentar a nossa produtividade. Tempo de submissão e publicação. Olha isso que aconteceu comigo. Enviei um trabalho dia 25 de julho de 2005, ele foi aceito em junho de 2006 e publicado em agosto desse ano. Um ano entre o dia que eu submeti o artigo e o dia que o artigo foi publicado. Hoje eu não faria mais isso. Hoje, pelo fato de eu ter que cumprir uma série de metas, tá? Metas associadas à pontuação, que tem a ver também com o número de publicações, uma coisa que eu olho muito é quanto tempo a revista vai demorar para publicar o meu artigo. Então, eu olho periodicidade, eu olho se ela está em dia com a liberação de números e eu abro um artigo e vejo a data que o autor submeteu e a data que o artigo foi publicado. 1 ano, para mim, hoje é muita coisa. 6 meses dá até para começar a pensar em enviar para essa revista. Seria interessante, em 3 ou 4 meses no máximo, a revista publicar com base no dia que o autor submeteu. Ok? Aqui eu tenho, por exemplo, essa revista, que é uma revista da Uniluz, tá? Uma universidade de Santos, artigo recebido em maio de 2015 e aprovado em junho de 2015. Então vejam vocês que enquanto a revista anterior demorou 1 ano para publicar um artigo, 1 ano entre a submissão e a publicação, essa revista ela demorou 1 mês entre o dia da submissão e o dia da publicação. Então, para quem quer aumentar a produtividade, publicar mais, é muito importante entrar na revista
ver a data de submissão, a data de publicação e sempre preferir as revistas onde esse tempo é um tempo mais curto. Então, acesse um artigo e verifique o tempo entre a submissão e a publicação. Prefira sempre as revistas que são mais rápidas no gatilho. E dicas gerais quanto à redação. Então, olha só. Antes de submeter, verifique se a revista é generalista ou especialista. Tá? E aí, ou especializada, especialista. Para você saber se vai mandar para uma ou para outra, você tem que observar aqueles quesitos de qualidade do dado. Amostra, tempo de segmento, instrumento, variáveis e estatística, ok? Independente se você vai mandar para uma revista especializada ou uma revista generalista, perdão, você precisa observar periodicidade, tá? Prefira sempre as revistas onde o tempo entre um número seja menor. Quanto maior o número de edições anuais, melhor. Escolha uma revista que esteja em dia com a liberação de números. Escolha uma revista que tenha um qualis entre pelo menos B3, tá? B3 para cima. Qualis B4 e B5 são revistas não muito boas. E qualis C a gente deve deixar de lado, ok? E também tenham bastante atenção ao tempo entre a submissão e o tempo entre submissão e publicação. E a redação do trabalho, tá? Linguagem leiga, esquece. Você não acha nada, você não pensa nada, você não entende nada. Você pode usar a linguagem técnica, onde leva-se em consideração qual o problema e como se resolve, especialmente se você estiver trabalhando com relato técnico. E se você estiver fazendo um artigo científico mais complexo, você tem que pensar nos diversos fenômenos que podem estar envolvidos com o resultado que você encontrou. O quando, o porquê, o como e as novas descobertas vindas do seu artigo. Mas a redação com base na linguagem leiga, você não pode utilizar. Primeira pessoa, jamais. Como é que formata um trabalho? A formatação do trabalho ela é extremamente importante na hora da avaliação do artigo e ela deve efetivamente seguir um padrão que torna a leitura do trabalho agradável pelos revisores. Você precisa observar o que se pede para as margens, você precisa obedecer o tipo e o tamanho de letra solicitado, o espaçamento entre as linhas, se o alinhamento é justificado à direita, à esquerda, centralizado, se tem que numerar a página, se é em cima, se é embaixo, se é à esquerda, se é à direita, e você tem que observar o estilo de citações e listagem de referências que a revista exige. Você tem de seguir essas regras. Essas regras elas existem para serem seguidas. E como você vai saber o que a revista exige? Em qualquer revista, no site de qualquer revista, vai existir um link chamado Diretrizes para Autores ou Instruções para os Autores. Quando você entra ali, você consegue ter acesso a todas as normas de formatação necessárias para que o seu artigo chegue até a revista, passe pela revisão do editor e seja enviado para os revisores. Não adianta você escrever do jeito que você tem vontade de escrever, mandar para a revista que o seu trabalho será negado sem ser avaliado. Então você é obrigado a entrar no link de diretrizes para autores, ler as instruções que lhes são fornecidas, formatar o seu trabalho adequadamente e só depois disso enviar o seu trabalho para a revista. Ah, se você resolver fazer assim, vou mandar de qualquer jeito e depois eu vejo o que dá, se for na minha revista, teu nome entra numa lista negra. Quando você enviar artigo de novo, eu já rejeito, porque eu vou te classificar como um autor que não se atenta às diretrizes que eu coloquei antes de fazer a submissão. Então você pode dar muito trabalho para o editor, teu nome fica gravado ali na lista negra de autores, e o dia que você resolver submeter um artigo bem formatado, é capaz dele não ser aceito, porque imagina-se que você continua incorrendo no erro de fazer submissão sem ler as diretrizes para autores. Só para você ter uma ideia, independente do que está escrito aqui, um texto bem formatado, bonitinho, bem alinhado, com tab em todos os parágrafos, mesmo espaçamento entre as linhas. Você pega um trabalho desse jeito, não tem o tab em todos os parágrafos, o alinhamento não está adequado, o espaçamento entre as linhas está diferente. E aí você fala assim, ah, mas você não vai nem ler o meu trabalho para ver se está bom? A resposta é não. Eu não vou perder meu tempo, ok? Então, assim, esse texto mal formatado pode ser digno de um prêmio Nobel.
Enquanto o texto anterior, bem formatado, pode ser uma grande balela, mas o subconsciente me faz preferir esse texto em verde a esse texto aqui. Então, também é tua obrigação, além de ler as diretrizes para os autores, imputar na revista um trabalho bem formatado para que ele cause uma boa impressão e ele seja lido pelos revisores com mais atenção, ok? Então, letra maiúscula somente e obrigatoriamente na nomeação das seções. Então, quando você vai escrever introdução, objetivo, método, resultados, você tem que escrever em letras maiúsculas e em negrito. Em nenhum lugar do trabalho mais você usa negrito. Não se sublinha nada em artigo. Itálico você usa obrigatoriamente nas palavras em língua estrangeira e em mais nenhum lugar. E como é que a gente inicia a redação do trabalho? Você seleciona o referencial teórico, tá? Não utilize como referência muitos livros. Se for utilizar livro, utilize apenas os livros clássicos da tua área. Se for utilizar sites da internet, você pode usar o .org, o .gov ou o .edu, de organizações não governamentais, dados governamentais ou dados de instituições. Você não pode citar .com.br no seu artigo, senão ele será negado. E aonde é que eu vou encontrar o embasamento científico? Evidentemente, na leitura de artigos científicos. E aonde você vai encontrar artigo científico? Nas diversas bases de dados que a gente já citou para vocês nessa mesma aula. Existem várias bases de dados conhecidas, como a Cielo, como a PubMed e uma série de outras bases de dados. Você já sabe que não precisa procurar artigos em todas as bases. Você pode utilizar o Google Acadêmico como ferramenta para que todas as bases sejam vasculhadas ao mesmo tempo e você não selecione, não deixe de selecionar um artigo de uma base talvez menos importante para uma determinada área do conhecimento, mas que possa ser importante para o seu trabalho. Agora, o Google Acadêmico não é a melhor ferramenta de busca. A gente já discutiu nesse mesmo curso que a melhor ferramenta é o Publish or Perish. Nós tivemos aqui um módulo de refinamento de referencial teórico, onde nós mostramos para todos vocês como instalar e como usar a ferramenta Publish or Perish para selecionar quais são os artigos mais importantes na tua área, de acordo com o número de citações, e a partir de então você não precisa nem ficar preocupando se ela é bem qualificada ou não. Até porque quanto mais citado um artigo, a chance dele ser um artigo bem qualificado é bastante iminente. Então é muito importante citar artigos da revista para a qual você pretende submeter o seu artigo. Veja, isso não é uma coisa obrigatória. Mas se você está escrevendo um artigo para a revista Ciência e Saúde Coletiva, faz um esforço, abre o teu Publish or Perish, escolha quais são os artigos mais citados sobre o assunto que você está escrevendo na revista Ciência e Saúde Coletiva. Você vai escrever para a revista dos mestrados profissionais? Selecione no Publish or Perish alguns artigos relacionados ao seu tema de pesquisa e que tenham sido publicados na revista dos mestrados profissionais. Dá uma olhadinha no nome do editor da revista, ele deve estar lá na página. Digita o nome do editor da tua revista no Publish or Perish e vê se ele tem alguma publicação relacionada ao seu tema. Nossa, mas então, e se eu não fizer isso? O meu artigo pode ser negado? Eu acredito que nenhum editor vai negar o seu artigo porque você não citou nenhum artigo dele ou da revista. Mas imagina você, se você editora uma revista, você pega um artigo que foi submetido e você vê que o autor citou trabalhos também da sua revista, e sendo você um expert no assunto, o teu ego vai gostar muito se um artigo seu também tivesse sido citado. Não é obrigatório, mas é de bom tom e facilita a aceitação. Reparem que na página da revista Ciência e Saúde Coletiva, isso aqui não está mais disponível, eu tinha uma indicação para prestigiar a literatura científica nacional sobre saúde coletiva, incluindo a literatura publicada na própria revista. Então, isso, pessoal, não é ilegal. Tá? A revista pode pedir, olha, se você quiser, cita um artigo da nossa própria revista. Se você não quiser citar, tudo bem, mas seria interessante que você citasse. Posso te dar uma dica? Cita.
Tá? Cita, você sempre vai conseguir encontrar algum trabalho da revista para a qual você está submetendo que se encaixe nas referências do artigo que você escreveu. E isso efetivamente pode facilitar os trâmites de publicação. Ainda com relação aos artigos, referências antigas você tem que usar com bastante critério. Se existem referências atuais, você deve substituir ou então comparar com as mais antigas. Você não pode pegar um artigo de 1990 que fale sobre quantos casos de AIDS existiam no Brasil naquela época e dizer assim no seu trabalho: atualmente, o número de casos de AIDS é, citando um artigo de 1990. É evidente que existe a necessidade de um discernimento com relação a esse tipo de informação. E é claro que se você puder utilizar artigos de fontes confiáveis, de revistas indexadas ou com fator de impacto razoável, isso vai tornar o seu referencial teórico melhor e a tua chance de ter o teu artigo aprovado é muito maior. Dica: use o Publish or Perish, que esses problemas estarão todos resolvidos, ok? Então a gente olha no sistema Qualis, olha no Publish or Perish, olha no JCR, que é o Journal of Citation Reports, mas a minha sugestão, que é o que tem dado certo comigo, é utilizar o Publish or Perish para trabalhar com um referencial mais refinado. Algumas considerações técnicas: a maioria dos parágrafos do seu trabalho precisam ter citação, ok? Evite viciar o seu texto com poucas referências. Quantas referências são necessárias? Esse número não existe, mas não acredite sempre num autor só. Busque comparar as opiniões entre os vários autores da área e, enfim, faça um bem bolado, tanto na tua introdução quanto na sua discussão, com relação à opinião desses autores, e nunca acredite em um ou dois autores apenas. Nota de rodapé, se você puder evitar, faça. A nota de rodapé, você está lendo aqui o artigo, você tem que abaixar para ler a nota de rodapé, depois você não sabe mais aonde você estava. Então, as notas de rodapé só se forem extremamente necessárias. Transcrição direta não é muito legal. Se você estiver fazendo um trabalho onde você entrevistou alguém e quiser transcrever o resultado dessa entrevista, você pode. Inclusive, se a pessoa tiver erros de português, a pessoa falou problema, você tem que escrever problema também no seu artigo. Tá? Você deve manter exatamente o que foi falado na entrevista. Agora, jamais copie textos na íntegra. Jamais reproduza ideias sem citar a referência, ok? Existem uma série de programas de plágio no mercado e esses programas de plágio, eu, por exemplo, eu utilizo um. Então, toda vez que um aluno me manda um artigo, me manda uma dissertação, ou se algum artigo é enviado para alguma revista que eu ajudo a editorar, eu passo o trabalho no meu programa antiplágio e considera-se uma taxa de plágio de até 10% como aceitável. Reparem aqui que quando eu tenho abaixo de 10%, eu tenho verdinho, ok? Acima de 10% já começa a amarelar. E esse aqui, 35% de plágio, completamente em vermelho. Esse artigo ele é negado e o nome desse autor vai para a lista negra do tipo assim, quando esse cara mandar de novo, nem vamos dar muita atenção, porque ele é um plagiador, ok? E plagiou já sabe, Lei do Direito Autoral de 1998, você pode ser preso de 3 meses a 1 ano ou pagar uma multinha, pintar um murinho de escola, para você aprender a não ficar plagiando o trabalho dos outros. E após selecionar o teu referencial, como é que você redige o trabalho? Você vai seguir as dicas que foram fornecidas para cada tipo de produção. Relato técnico se escreve de um jeito que não é muito parecido com o estudo de caso, que tem as suas peculiaridades, que não tem nada a ver com os estudos observacionais, que por sua vez tem uma forma de escrever completamente diferente do que as revisões de literatura. Então, nesse curso, eu apresentei para vocês relato técnico, apresentei estudo de caso, apresentei revisão da literatura e apresentei estudos observacionais. São só esses 4 tipos de trabalhos, Renato, que a gente pode fazer? Evidentemente que não. Tá? Só que esses 4 tipos de trabalhos são os mais simples, os mais rápidos e fáceis de fazer e rápidos de publicar. Então, esse curso é um curso para alavancar, para aumentar a produtividade. E para você aumentar a sua produtividade a curto prazo, não dá para você ficar trabalhando com revistas e cálculos e amostras com, digamos assim, com índice de impacto elevado. Começa tranquilo, vamos pensar ali num D3,
2, 3 B3, 4 B3 por ano, uma B1 por ano e uma A2 ou A1 a cada 2 anos. Eu acho que isso vai trazer para você, como eu posso dizer, uma expressividade considerável na tua área de pesquisa. E uma coisa que a gente não comentou, ok, quando a gente falou dos módulos de relato, revisão, estudos observacionais, estudo de caso, a gente não falou muito do resumo. Por quê? Porque o resumo segue mais ou menos o mesmo padrão para todos os tipos de trabalho. Então, ele deve apresentar as seções mais importantes para cada tipo de produção. Discussão e referências não entram nos resumos dos nossos trabalhos. O número de palavras que um resumo pode ter vai variar bastante, normalmente de 100 a 250 palavras, e efetivamente é necessário que você inclua descritores, de 3 a 6 descritores, ou seja, palavras-chave que vão ajudar os outros autores a encontrar o seu trabalho numa ferramenta de pesquisa após ele ser publicado. Em ciências da saúde, existe um site chamado DEX. Esse site se chama Descritores em Ciências da Saúde, e é ele quem decide se a palavra-chave que você idealizou vai poder ser utilizada no teu artigo ou não. Você vai ter que procurar uma palavra-chave que esteja prevista no DEX. Então, aqui a gente tem o site do DEX. Basta você digitar DEX no Google ou copiar aqui o nosso link, que você vai ter acesso a essa plataforma. Quando você digitar aqui a tua palavra-chave e clicar em consultar, o DEX vai dizer para você pode usar, ou ele vai falar não pode usar, escolha outra revista. E no resumo em inglês, ok? Cuidado com a tradução ao pé da letra. Existem várias palavras e várias expressões em português que não são previstas no inglês. Algumas revistas ainda solicitam resumo em espanhol e você precisa fazer. E é claro que, assim como o resumo em português, o resumo em inglês também exige de 3 a 6 palavras-chave. E aí você tem também um site, tá? Uma ferramenta que determina se você pode ou não usar aquela keyword que você pensou. E vale lembrar que não é uma simples tradução das palavras-chave em português, ok? Você vai entrar no site do Mesh, vai copiar aqui o link, vai digitar aqui a tua palavra-chave, vai clicar em Search, vai fazer uma procura, e se a tua palavra puder ser utilizada, ele vai dizer para você. Se você não puder utilizar, ele vai falar, procura outra palavra, que essa aí que você pensou, ela não está prevista no Mesh, e isso, se você seguir essas regras, pode facilitar muito a tua publicação. Então vejam vocês, pessoal, que essas dicas são para que o seu artigo seja redigido de forma correta, ele bata lá no editor, ele esteja formatado, ele seja aprovado pelo editor, seja remetido aos revisores e que os revisores façam uma avaliação muito tranquila do seu trabalho para que você possa publicar com maior velocidade. Não utilize o Google Tradutor. O Google Tradutor ele ajuda quem já sabe inglês e que é preguiçoso. Ah, não quero traduzir, quero fazer uma tradução rápida, vou jogar no Google Tradutor e depois eu vou arrumando as bobagens que ele faz. Cuidado, cuidado que a tradução do Google Tradutor ela é bastante complicada e muito discutível. Então, se você não sabe inglês, essa parte aqui você precisa ajudar, você precisa pedir ajuda de um amigo que sabe inglês ou então pagar alguém para fazer para você. Não utilize o Google Tradutor de forma alguma, ok? E na hora da submissão e acompanhamento? A submissão pode ser feita via sistema ou via e-mail. Tá? Na submissão por e-mail, você anexa o artigo ao e-mail. Sempre solicite que a revista confirme o recebimento. E é o seguinte, se o e-mail de confirmação não vier, solicite novamente por um outro e-mail. Se mesmo assim não vier a confirmação, telefona para a revista. O endereço tá, o telefone tem que estar no site, na maioria das vezes está, e pergunta sobre o seu trabalho. Se confirmarem que recebeu, aguarda um mês. E a partir de então comece a cobrar os editores. E aí, você não vai designar meu trabalho? Porque às vezes a gente submete um trabalho para uma revista e o trabalho fica lá parado, escrito aguardando designação. Isso mostra que a revista está toda atrasada, editorada, gerenciada de forma não muito profissional. Então, quando a gente faz a submissão, ele tem que ser designado em pelo menos um mês. Não fez, manda o e-mail, retira a submissão e submete para uma revista mais profissional, digamos assim. Então, aqui um exemplo, tá? A Raci, que é uma revista que recebe trabalhos por e-mail. Então, se você quiser, você copia o e-mail, manda o teu trabalho anexo, solicita uma confirmação de recebimento e se em um mês ela não for designada, você sempre vai mandando um e-mail para o editor, e aí, meu artigo, como é que fica e tal.
Acelera aí, cobra os revisores. Isso é uma forma interessante de você publicar. Outras revistas, então aqui mais um exemplo, tá? A revista Science and Health, que pede que você envie os artigos diretamente para o e-mail da revista. Manda o e-mail com o artigo anexado, pede a confirmação e mensalmente vai cobrando. Se passar muito tempo e o teu artigo não for designado, manda o e-mail retirando a submissão e escolhe uma revista mais séria. Então, assim, quando é pelo sistema, você tem que fazer um cadastro completo no sistema de cada revista. Deixe sempre uma mensagem formal para os editores, isso é muito legal. Aguarde um mês e verifique se o seu trabalho já foi designado. Se não foi, manda um e-mail cobrando. E aí, editor, vai mandar ou não vai mandar para os revisores? Vai designar ou não? Após designado, aguarde 30 dias pela revisão, que é o período no qual os revisores estão lendo o seu trabalho com vistas a fazer sugestões para melhoria do teu manuscrito. Se em 30 dias os revisores não devolverem o trabalho, manda o e-mail para o editor e a editor cobra os revisores. Se após mais 30 dias teu trabalho não for devolvido com as sugestões dos pareceristas, minha sugestão é mandar um e-mail para o editor. Editor, muito obrigado, mas o tempo necessário entre a submissão e o retorno dos revisores é muito grande, eu não quero mais publicar com vocês e vou escolher uma nova revista para mandar os meus artigos. Então, reparem aqui um exemplo da revista da Uniluz. Você vai fazer um cadastro, ok? Entrei aqui com o meu login e com a minha senha. Quando você acessa, sempre vai ter um botãozinho lá, nova submissão. Então, você sempre vai deixar os comentários para o editor. Então, aqui eu digo qual artigo, né? Qual o título do artigo eu mandei. Reparem que eu não estou dizendo que eu mandei para publicar, eu mandei com intenção de que ele seja designado para avaliação e, evidentemente, eu agradeço a oportunidade de contribuir com a revista. Não deixe isso em branco, ok? Isso é opcional, mas vale a pena você deixar uma mensagem formal e amigável para o editor da revista. Isso, de repente, pode bater lá no ego dele e ele vai falar, pô, que pessoa legal, pessoa educada, deixa eu designar esse artigo mais rapidinho. Retire do texto submetido todas as informações que possam identificar autores ou instituições. Se você fez um trabalho na faculdade tal, retire o nome. Se você fez um trabalho no hospital tal, retire o nome do hospital, ok? Na lista de referências do artigo, coloque, siga essa dica, coloque referências da revista para a qual você está escrevendo e, sempre que possível, artigos publicados pelos editores e, por que não, pelos pareceristas. Quando você pega uma revista especializada, se você olhar a lista de pareceristas, você tem uma noção para quem o editor vai mandar o seu artigo para avaliação. Se você conseguir citar um ou outro artigo dos possíveis pareceristas, isso também vai fazer uma carícia no ego desse parecerista e a chance de aprovação, evidentemente, é maior. Ok? Com relação às correções, como agir perante as críticas dos avaliadores, sempre busque atender às sugestões. Cada alteração que você fizer no texto original deve ser listada num arquivo separado. Sugestões do tipo, olha, aumenta o N, faz por mais tempo, precisam ser avaliadas por você. Se é uma revista super boa, de B1 para cima, eu sugiro que você aumente o N, né? Aumente o número de pessoas, de entrevistas, melhore o instrumento, melhore a estatística. Se for B1 para baixo, B3 para baixo, digamos assim, você pode assumir todas as sugestões como limitação e mandar de volta para os revisores. Se eles embarcarem na sua, a chance de publicação é bastante grande, ok? Vale dizer, por que pensar nisso? Porque nem sempre somos capazes de aumentar o N. De repente foi um aluno de graduação que fez um trabalho que você já nem tem mais contato, não tem como continuar esse trabalho. Então você vai assumir nas limitações, a gente já explicou para vocês sobre limitações nos 4 módulos relacionados a cada uma das modalidades de publicação. Então, se você não tem como aumentar o N, você vai colocar, olha, assumo que o N poderia ter sido maior e sugiro novos trabalhos com N maior para verificar se os resultados aqui apresentados eles podem ser considerados em grande escala. Ok? De repente os revisores eles vão entender a sua colocação, vão aceitar a tua limitação e quem sabe o seu trabalho possa ser publicado mesmo assim. Então não se esqueça, limitações do trabalho. E depois, como sempre, é só comemorar. É muito legal quando a gente recebe cartas, tá, e-mails dos editores das revistas, dizendo que é com grande satisfação que o seu artigo
foi avaliado e aprovado. Então aqui foi tomada uma decisão que o seu trabalho será publicado. É muito legal a gente receber esses e-mails mostrando para nós que efetivamente o fruto do nosso trabalho ele acabou por funcionar. Eu deixo aqui para vocês as sugestões de algumas revistas que não dormem no ponto, tá? Revistas da Ideal, a Science and Health, a Unicep, a Uniluz, são revistas rápidas. Se você é aluno, tá? Então essas revistas elas precisam ser o seu foco. Escreve um trabalho bonitinho, bem formatado, manda para essas revistas que elas publicam muito rápido. Se você já é um professor, nessas revistas você pode submeter os trabalhos mais simples de alguns alunos seus, tá? E de repente começar a buscar as revistas um pouquinho mais bem qualificadas para submeter trabalhos melhores. Mas o importante, pessoal, e muito importante, independente se você é aluno ou se você é professor, é não deixar trabalho na gaveta. Eu várias vezes, quando dou aula em cursos de especialização, eu resgato trabalhos que os alunos fizeram na graduação e que os professores não publicaram. Como pode um professor orientar um trabalho e não publicar? Ah, mas esse trabalho não tem muita qualidade. Não orientasse, ok? Escreve seu trabalho bonitinho, formata, escolhe uma revista com base nas dicas que eu dei para vocês. Não existe trabalho impublicável, existe trabalho mal escrito e mal orientado. Então é muito importante que vocês se atentem a tudo isso aqui. Caso alguém queira conhecer um pouquinho mais sobre mim, então eu tenho aqui o endereço ao meu currículo Lattes e eu espero que todas as dicas que eu mostrei para vocês no decorrer de todos os módulos do nosso curso, elas sirvam efetivamente para que você entre de uma vez por todas no mundo da ciência, comece a publicar, desde os trabalhos mais simples até os trabalhos mais complexos, e com certeza a gente vai se encontrar em algum dia por aí, em algum congresso interessante, e você vai me dizer que essas dicas elas foram boas, foram interessantes para aumentar a tua produtividade, para alavancar a tua carreira científica. Muito obrigado pela atenção até esse momento, e eu me mantenho à disposição de vocês. Um abraço e até.